Renato, quando a espiritualidade e vocação profissional se juntam no seu trabalho? É interessante, eu acho que muito. Na verdade, esse lado místico, espiritual que eu tenho, ele ele está ligado a tudo na minha vida. A minha vida inteira é impregnada por isso, por essa busca. Porque o que eu chamo de um lado espiritual não é ficar rezando e pedindo coisas a Deus exatamente. É uma busca de descobrir quem eu sou. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Eu sei que parece lugar comum, mas não é. Aquela busca socrática, né? O descobre quem você é, né? Conhece-te a ti mesmo, né? É a busca fundamental. E assim, é o que eu busco na minha vida, mais do que tudo, assim, entender melhor quem eu sou, qual é a minha função nesse mundo, por que estar aqui, né? Então, na hora que eu estou realizando um trabalho, que eu estou escrevendo uma peça, estou escrevendo uma novela, esse trabalho está impregnado dessa busca também. Porque aí é aquela coisa, ao mesmo tempo que eu fico buscando o meu sentido de existência, para que eu vivo, por quê, para onde, para quem, esse para quem diz tudo. Quer dizer, na hora que eu estou escrevendo para o outro. O outro é um grande mistério para mim também. Cada vez mais eu sinto uma conexão muito grande entre a minha existência e a existência das outras pessoas, o mundo e tal. Eu vou procurando uma teia de relações, assim, para viver melhor. E é claro que quando a gente pensa no aspecto do ego, da vida cotidiana, as alegrias, os sofrimentos, esse vai e vem de dores e alegrias e fracassos e sucessos e tal, tudo isso é meu, desse ego, do Renato. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas isso é só um aspecto, né, da minha vida. Na verdade, eu acho que isso é tão superficial. E assim, eu acredito que o eu mais profundo, assim, o eu mais verdadeiro, ele está muito além de todas essas mudanças do dia a dia, essas dores, essas tristezas. Esse eu é aquilo que permanece. É aquilo que é aquele que observa isso tudo mudar. E você sente, desculpa, você sente que esse eu você consegue passar aos outros através da mídia, novela? Eu acho que em tudo que eu faço como artista, eu estou tentando definir melhor para mim mesmo e para os outros o que é essa verdadeira essência. O que é esse eu mais profundo que está além de todas essas mudanças e tal. Então, na hora que eu estou contando uma história, é engraçado, a vida é uma história, né? O tempo inteiro mutável, cada dia você tem um sentimento, você tem um pensamento, a sua mente está mudando o tempo inteiro e tal. É uma história linda, uma história sem fim, né? A história da humanidade também. O tempo inteiro acontecimentos, guerras, triunfos, né? A história com H, essa história que é contada pelos livros de história, se você for ver, ela tem um aspecto ficcional muito forte. Aquele historiador, o Hobsbawm, ele diz um negócio maravilhoso, que a história é contada pelos vitoriosos. É verdade. Quem escreveu os livros de história foram os vitoriosos, os que ganharam as guerras. Então as histórias com H também são histórias com E. Porque elas têm um aspecto ficcional, um ponto de vista de quem contou, né? Então, no momento que eu estou escrevendo uma peça de teatro, um conto, uma novela, o que for, eu também estou dando pontos de vista, é engraçado, pontos de vida, olha. Ato falho, mas Que ato nada falho. Nada falho. Que ato falho Pontos de vida. interessante. Pontos de vida. Pontos de vida. Pontos de vista sobre a vida, né? Então, mesmo que seja uma história mais leve, uma novela das 6, uma história mais adulta, às 10h30 da noite, uma peça de teatro, uma peça infantil, no fundo eu estou repensando o que é a vida, qual o significado dessa vida, para mim e para os outros. E aí eu estou compartilhando, né, com os outros esses questionamentos. E eu acho que isso é uma responsabilidade enorme, né, que às vezes pesa, não é sempre gostoso, não é sempre fácil. Tem horas que é difícil, eu me exijo muito, sou muito rigoroso comigo mesmo, porque eu acho que é uma responsabilidade isso. A gente não pode estar contando essas histórias só por entretenimento
ou para vender sabonete? Ok. A gente tá fazendo essa tomada aqui, mas isso a gente faz pra rua. Pensa bem, eu posso transitar isso aqui, Zé Vitor, dele no meio da Paulista, cara. Com a mesma cara, tá? Com a mesma... Isso, essa mão no queixo, o pensador. Aqui eu já vou mostrar a face. Porque enquanto os autores estiverem narrando, a gente vai mostrar o tom pensando. Levando a pensar o que os caras estão falando. O que isso está fazendo de efeito nele, na jornada dele. Aqui tá a hora. Vem cá, Zé Vitor. Vem ver. Não sei se você percebe a ideia que eu quero, ó. Dá uma olhada. Sem foco, tá? Muita luz e a transição vem pra cá, ó. Dá uma olhada. Viu? Ó. Puf, estourou. Eu mudo de cena. Tá. E aqui, ó, a única referência que a gente tem que é o tom. É a marca dele. Entendeu? Quando eu estou gestando, né, quer dizer, na verdade é uma gestação longa, ela é muito longa, e às vezes nem é tão longa, mas a maioria das vezes é realmente uma gestação assim, de anos, às vezes. Existe sim aquela coisa o plot está lá, sabe? Eu tenho aquela primeira matéria-prima. Agora, obviamente, eu vou trabalhando isso na minha cabeça e eu não uso nenhum suporte físico para colocar isso. Por exemplo, tem gente que anota coisinhas, não sei o que. Eu não anoto nada. Eu deixo tudo na minha cabeça, tem um HD aqui dentro, e isso tudo vai ficando na minha cabeça, eu vou botando isso na minha cabeça. Agora, claro, quando eu chego para colocar isso realmente num suporte físico, no caso papel ou computador, o momento é outro, né? Eu acho que o fato de você estar ali centrado, escrevendo, às vezes há viradas surpreendentes mesmo dentro dessa história. Você vai para outro caminho sem que você perceba que você está sendo coisa. E acontece uma coisa também que eu acho que é muito, não sei se com outros autores isso acontece, mas comigo acontece sim. Sabe? Às vezes o personagem me domina, às vezes o personagem ele puxa a história para alguma coisa, sabe? Principalmente no teatro. Ele puxa alguma coisa e aí eu vou pela linha que aquele personagem está desenhando. Ele, personagem, está desenhando. Então eu vou por aqui, sabe? Mas a maioria das vezes eu tenho assim, um esquema muito já, sabe? Eu não diria completo, né? Absurdo falar completo, mas é muito bem desenhado, sabe? Não são só as linhas gerais. Há já matizes, há ramificações, há uma série de coisas que já estão na minha cabeça. A coisa é como se eu sentasse no tear e fosse, sabe, fazendo aquilo e passando. Obviamente, de vez em quando bate a síndrome de Penélope, né? Eu pego, faço e desfaço, né? Então aí tudo bem. Mas, a princípio, o desenho já está na minha cabeça e o computador é o tear, onde eu vou, sabe, fazendo isso. Você me perguntou sobre elenco. Primeiro, as minhas normas.
básicas. Assim. Para um elenco estar equilibrado, você precisa procurar gente que tenha talento, beleza e carisma, empatia com o público. Claro, eu aprendi o seguinte: quando a pessoa tem só uma dessas três coisas, ela sobrevive muito pouco. Quando ela tem duas dessas três coisas, você tenta trabalhar no que essas pessoas são boas e esquecer e não escalá-las para um papel que elas precisam ter a terceira. Então, por exemplo, não adianta você botar uma menina talentosíssima e feia para fazer o papel de uma mulher bonita. Eu vou escrever para ela, do jeito que ela é. Eu posso fazer ela ser uma pessoa média, arrumadinha, normal ou feia. Mas eu não posso dizer que ela é bonita e ficar martelando que ela é bonita, que ninguém vai acreditar. Agora, se ela tem carisma e talento, é óbvio que ela vai andar. Beleza e talento, beleza e carisma também são interessantes. Quando as pessoas não são burras, elas aprendem com a prática. Então, o trabalho dela aos 22 anos é aos 27, ela já aprendeu a ser melhor. Técnica se aprende. Já vi ator que começou que não sabia nem de onde estava a câmera, onde vinha o microfone, e que com 5, 6 anos de novela, aconteceu com gente minha lá, gente que eu vi crescer fazendo trabalhos meus, que já estava posicionando os outros: não, cai mais para cá que você está cobrindo a câmera 2. Tá? Ou que na hora que vai dar um beijo na mulher, puxa o cabelo dela aqui, porque o cabelo dela estava caindo na frente da outra vez e parou. Então, são pequenas coisas que as pessoas aprendem. Não é neurocirurgia. Ninguém precisa fazer 5 anos de faculdade para isso. Agora, precisa estar afim de aprender, achar que tem o que aprender e ter disponibilidade para aprender. Né? Porque tem muita gente que acha que pode, que deve, mas tem preguiça. Então, ou seja, atores e atrizes melhoram com o tempo, quase sempre. Ou acho que os que sobrevivem são os que melhoram com o tempo e vão aprendendo cada vez mais. Eu não conciliava, na verdade eu não conciliava, eu embromava a escola de engenharia. Eu não fui um mau aluno, eu passei de ano sem independência, foi uma dependência ou duas, mas eu fui passando de ano, eu não repeti ano nenhum, eu fiz em 5 anos a engenharia, me formei bem, mas estudava, fazia minhas obrigações, mas minha cabeça estava em outro lugar, nitidamente em outro lugar. Veja bem, eu sinto que uma tendência para arte, para teatro, né, uma clara tendência para teatro, ficar preso a uma ciência exata, uma coisa que remete à tecnologia, que remete a coisas exatas, que é tão bonito, é lindo, é lindo, é lindo. O pouco que eu sei de matemática, eu entendo como a matemática é linda, como a exatidão da matemática é linda. Um pouco que eu sei, mas, ao mesmo tempo, o temperamento do Lauro não era aquela exatidão, não era aquela fórmula de calcular concreto armado, não era aquela forma de fazer estruturas metálicas, de calcular percursos hidráulicos, não era isso. O Lauro queria arte, ele queria o subjetivo. A engenharia é muito objetiva, ele queria o subjetivo, ele queria a parte poética, ele queria vivenciar o mundo de outra forma. Então eu me anulei como aluno de escola de engenharia e fiz bastante teatro. Tive sorte de ter um grupo bom de teatro no Horácio Lane, eu era aluno do Mackenzie, e tínhamos um grupo de teatro, fomos a festivais de teatro, e eu escrevia as peças, eles encenavam, e assim, um dia eu trabalhei como engenheiro 3 anos, mediocremente também, fui um engenheiro muito medíocre, mas também sempre com um olho no teatro. Um dia eu cheguei em casa e minha irmã disse assim: a Cacilda Becker te telefonou. Eu fui almoçar em casa, era solteiro aí. Eu falei para ela: o Papa também te deixou um recado. Eu falei: não, ela falou: é verdade, ela deixou um telefone aqui para você ligar para ela. Eu falei: Cacilda Becker. Cacilda Becker. Você está brincando comigo? Eu vou cair nesse trote. Peguei o número, liguei e falei: por favor, timidamente, eu quero falar com a dona Cacilda Becker. Entendeu? Do outro lado, uma secretária. Um momentinho. Qual é seu nome? Lauro César Muniz. Um momentinho. Aí
Alô, Lauro, aqui é a Cacilda. Pensei, estão imitando a Cacilda, é fácil imitar aquela vozinha dela, tão especial, né? Oi, Cacilda. Eu também não podia dizer, não é verdade, não é verdade. Oi, Cacilda. Lauro, você poderia passar na minha casa hoje à tarde? Eu preciso falar com você sobre uma peça sua, Santo Milagroso. Era verdade, eu fui para a casa dela essa tarde, não fui trabalhar, inventei uma desculpa qualquer, um dente que doía, qualquer coisa assim, para o engenheiro entender. Se eu dissesse, eu vou na casa da Cacilda, ele falava, mas fazer o que na casa da Cacilda? Aí eu fui para a casa dela, a Norma me recebeu, que era a secretária dela, eu sentei num lugar assim, meio no chão, tal. A casa estava meio vazia, um apartamento aqui perto. E aí veio a Cacilda de jeans, pé no chão, cabelo preso, rabo de cavalo, como se fosse uma menina. Diz assim, Lauro, me perdoe os trajes, mas é que eu estou dançando twist. Falei, dançando twist? Ela falou, eu vou fazer Cleópatra do Bernard Shaw, e eu para adquirir leveza, porque a Cleópatra é uma menina, eu para adquirir leveza, eu estou dançando twist. Era a música da época, a dança da época, né? Que tinha seguido o rock and roll. A partir daí, a minha vida teatral começou profissionalmente, ou seja, ela encenou o Santo Milagroso como produtora, o Valmor dirigiu, o Lô Chagas, e a partir daí não parei mais de fazer teatro, cinema e televisão. Pároco da igreja de São Judas, e ele me deu a imagem que ele ganhou quando ele assumiu a paróquia de São Judas. Hoje ele não está mais lá. Ele me deu uma imagem grande de São Judas em madeira entalhada, lindíssima, e constantemente, todo dia de manhã, a hora que eu levanto, eu vou lá e boto uma vela para São Judas e deixo a vela lá, sabe? Passo a mão na cabecinha dele, tudo isso, e tudo bem. E quando eu estou trabalhando, muitas e muitas vezes, eu não falo não, mas eu olho para São Judas assim, como dizendo assim, help me, sabe? E não vou dizer para você que a coisa vem imediatamente, mas eu acho que existe uma questão de solidariedade. Eu falei, poxa, eu tenho porque o trabalho de escritor é tão solitário, sabe? E de certa forma eu tenho uma pessoa que está ali do meu lado, eu tenho, sabe, uma entidade, ou sabe, um santo, ou enfim, um espírito, alguma coisa, que está ali ao meu lado, sim, e que eu sei que está me ajudando. Está me ajudando. Eu acredito nisso piamente, viu? Qualquer hora eu vou botar assim, novela de Alcides Nogueira e São Judas Tadeu, né? Ou escrever uma peça, sabe, de São Judas Tadeu, porque não, né? A questão de prioridade, São Judas Tadeu e Alcides Nogueira, sabe? Ele é realmente... Tem um sentido maior. Na hora que você escreve um capítulo de novela, você atinge milhões de pessoas, literalmente milhões de pessoas. Você está mexendo com o imaginário dessas pessoas, com os sonhos dessas pessoas, com os ideais delas, com seus preconceitos, com seus conceitos, né? Então é uma responsabilidade imensa e eu acho que tem um retorno. Ao mesmo tempo que eu estou entregando os meus pontos de vista, também tem um retorno, a resposta do público, que as pessoas sentem a partir do que eu escrevo, isso volta para mim, é uma troca, né? Então é uma responsabilidade tão grande e até emocionante, né? Renato, o autor espiritualizado, ele sente alguma responsabilidade diferente quando escreve? Eu acho que sim. Eu acho que justamente por ter essa preocupação humana, mística, espiritual, eu escrevo sempre com essa responsabilidade maior de não estar escrevendo uma coisa superficial, só uma brincadeira. É sempre um questionamento. Pessoal, em primeiro lugar, porque não dá para deixar de ser, né? É sempre uma autoterapia, né? Mas também uma conversa com os outros, né? Uma vontade de fazer uma ponte entre a minha vida e a vida do outro, para ver se eu me entendo melhor, porque a grande angústia é essa, né? Descobrir por quê, né? Para que tudo isso? Para que todas essas histórias, né? De tanta alegria, de tanta dor, algum sentido tem. E aí, para mexer com todos esses sentimentos, só mesmo falando sobre eles, né? E aí que nasceu essa vontade de escrever, de inventar histórias e tal. Então eu acho que as duas coisas estão muito ligadas, assim. Praticamente todas as novelas espíritas dão certo. O que se deve a esse fenômeno? Bom, eu acho que todas as pessoas têm esse tipo de questionamento espiritual. Mesmo os ateus
No momento que a pessoa tem esse ponto de vista, né, do ateísmo, que eu respeito muito, porque eu também não tenho certeza de nada, não sou dono da verdade, né, a pessoa também tem uma curiosidade, né? Ela acredita que não existe nada, que não existe vida após a morte, ou que não existe Deus e tal, mas ela vê outras pessoas que acreditam e deve ter uma grande curiosidade sobre esses outros pontos de vista. Ninguém é dono da verdade, né? E eu acho que o brasileiro é um povo muito místico, né? A gente tem uma tradição espiritualista muito grande, né? De Umbanda, espiritismo, candomblé e tal. Tá no nosso sangue isso, né? Esse tipo de questionamento. Acho que se deve a isso, né? Esse sucesso. Mas você veja, não só as novelas espíritas fazem sucesso, né? Por exemplo, na Record o pessoal faz as novelas evangélicas, né? Eles contam histórias da Bíblia e também fazem um sucesso tremendo, né? Tremendo. E as histórias são lindas, né? As histórias bíblicas são muito bonitas. Eu acho que o que agrada não é exatamente a história espiritualista, mas é a história que tem um cunho além da matéria, além da realidade mais prosaica, do dia a dia. Quer dizer, que mexe com sentimentos mais profundos e com os mistérios. Eu acho que as pessoas se encantam com esses mistérios. O que é a morte, o que é a vida, o que é o nascimento, né? Então, nada é tão simples, né? A vida não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4. Então, acho que por isso esse encanto com essas histórias que tem esse aspecto mais profundo, que questionam a existência. As pessoas se encantam com isso, porque a gente passa a vida questionando a nossa própria existência. Eu escrevo pensando em atores. Veja bem, quando eu invento a história, não. Mas conforme eu estou fazendo a sinopse, eu já estou pensando quem está disponível. Quem pode ser a pessoa que vai fazer aquele papel. Algumas vezes o papel nasce com um dono. Às vezes não nasce com um dono e você vai pensando. Aí você junta com o diretor e você passa a tua lista e ele passa a lista dele. Você se dá bem quando tem muita coisa em comum nas duas listas e você negocia. Você negocia vetos. Não, porque essa mulher do trabalho dele, você já me deu um trabalho 5 anos atrás, reclamar de tudo, não veio cá. Ok. Normalmente quando você fala isso, o diretor fala, ok, a não ser que seja a esposa dele. Normalmente você não fala isso quando é a esposa dele, você só fala, puta que pariu, vou ter que aguentar. Segundo, indicar pessoas. Você viu alguém no teatro, se a peça estiver passando, você leva o diretor lá. Às vezes o diretor não gosta. Aí você negocia para a pessoa fazer um teste. Vamos ver se ela convence mais gente, né? Já tive gente que eu escalei, tanto uma moça quanto um rapaz, que acharam que eram meus cachos, né? E foram escalados por isso. Dei graças a Deus, não comi nenhum dos dois. Mas isso foi respeitado, digamos assim, tem direito à cota, né? Então, você está cagando para o que as pessoas acham. Que interessa é ter quem você acha que sabe fazer. Agora, o teste mesmo é o trabalho. Então, tem pessoas que você fala, sabe ler meu texto. E tem pessoas, às vezes, muito talentosas, mas que não sabem ler meu texto. Ou elas não entendem meu universo, ou elas não empatizam com esse universo, ou elas são radicalmente contrárias às coisas que meu universo defende. Então, tem gente talentosa que eu nunca tentei. Até porque eu acho que não tem a ver. E tem gente talentosa que eu tentei muito e não consegui, porque também não é porque eu escalei que está escalado. Digamos que eu e o diretor concordemos, né? Aí a pessoa fala não, ou a pessoa já está prometida para a novela tal, ou a pessoa vai passar um ano no Tibete porque resolveu se purificar, sei lá eu. Né? Ou a pessoa vai viajar com uma peça pelo Brasil inteiro e ela pode gravar de segunda a terça, mas terça tem que sair às 2 da tarde para poder ir para o aeroporto e tal. E aí não dá você fazer uma novela com um protagonista assim. Então, não é só querer e concordar que te dá o elenco. Às vezes a figura do elenco não quer, a pessoa não quer, ou ela é muito cara, está querendo uma grana que ninguém quer pagar, né? Não é assim, você não é um supermercado em que você tem 10 pacotinhos de sucrilhos. Se alguém comprou 8, sempre tem 2 para você levar, né? Não é. Cada pacote é individual e às vezes alguém já comprou antes.
Ou botaram lá de um jeito que grudou e você não consegue tirar da prateleira de jeito nenhum. Né? Acho... E veja bem, tem uma coisa de prestígio. O autor que é mais conhecido tem uma rede de conhecidos, já trabalhou com bastante gente. 4x4 foi uma novela que nenhuma das 4 foi quem eu escalei. Eu fiz uma escalação e não me lembro de ter tido grande discordância do Paulo Biratã. Tinha uma que ele já discordava, mas era assim. Era Adriane Esteves, Malu Mader, Eliane Jardine e Bruno Lombardi. Nenhuma das 4 fez. A Bruna, se eu não me engano, que estava com compromisso no exterior. A Malu estava escalada para a novela das 6, uma do Negrão. A Adriane Esteves estava com síndrome de pânico. Né? E Eliane, eu não sei se o Paulinho não queria, se o papel era grande demais para ela, que não era tão conhecida mesmo naquela época, mas não posso garantir isso de pé junto. Ou se ela já estava comprometida com o trabalho. O que eu sei é que nós tivemos que ir atrás. A Beth lá, que foi uma ideia realmente minha, que quem me deu foi o Vinícius Viana. Ele falou, a Beth é sua cara, vocês vão se dar muito bem. Aí tinha apresentado, tinha conversado com ela, eu falei, então é ela. Teve que fazer teste, quase não passou, aquelas coisas todas, mas foi. Letícia Spiller, quem apareceu com ela debaixo do braço foi o Paulo Biratã. Ela já estava escalada para fazer um papel menor na novela. Bom, então vamos tentar ela para Babalu. Acho que o Paulinho falou que achava que ela aguentava. Fez o teste, ela foi aprovada pelo Boni. Eu gostei também, mas a aprovação do Boni foi muito mais importante que a minha. E escrevi para ela, gostei, ela fazia muito bem. Quem ficou com o papel da Letícia foi Luana Piovani. E essa eu indiquei que eu sempre achei a Luana linda e tinha uma borogodó legal. A Cristiane Oliveira foi o Mário Lúcio. E a Cristiane Oliveira e a Savala foram coisas que o Mário Lúcio trouxe. Né? A Cristiane Oliveira tinha muitas dúvidas, porque eu tinha visto ela sempre fazendo mocinha a mocinha, ou a Juma, ou a Paloma na novela da Glória. Eu falei, ela tem senso de humor, gente? Será que ela tem? Tem. Ela fez muito bem a Tatiana, que era meio gaguinha, rejeitada. Ela fez bem, porque ela fazia isto, mas também me dava uma protagonista romântica quando eu precisava. Né? Ela fez muito bem. A Savala também fazia muito bem. Eu sei que ela não gostou de fazer, teve um monte de problema quanto a isso e coisa e tal, mas ela fazia muito bem mesmo. Puxa. Vou aqui, ó, se você puder ficar pra cá, assim, eu vou dar esse... Isso, perfeito. Você quer que eu finja que você não tá aí? Posso te dirigir um pouquinho assim? Pode. Tá. Ok, só olhar mesmo, né? Só para ambientar a sala, como se você estivesse sozinho aqui, né? Já olhando. Tom e Zé Vitor, dá uma sumida de fundo. Tchau. Tchau. Renata, um pouquinho pra cá. Ok, deixa eu fechar aqui. Tem vídeo. Tem o áudio, pode seguir. Lauro, qual é o teu estilo de escrever? Você é o tipo do autor que você se tranca numa sala, num escritório, tranca aquela porta e nada se liga, não tem um telefone do teu lado que vai te interromper, ou às vezes tem um celular que às vezes de repente você deixa e ele tocou de repente, você tá ali escrevendo uma cena que ela tá chegando naquele momento, de repente tocou aquele telefone ou qualquer uma outra pessoa chegou, bateu na porta, Lauro? Atrapalha, sempre atrapalha. Mas não chega a ser uma coisa assim tão, vamos dizer, trágica. Dá para retomar sempre. Dá para retomar. Mas eu, por causa disso, eu já me isolei da madrugada, né? Eu sou um cara da madrugada, eu escrevo de madrugada. E fiz disso um hábito, né? Porque de madrugada ninguém te chama no telefone, espero que nunca chame mesmo, porque de madrugada é uma hora ruim para chamar. As piores notícias acho que chegam nessas horas, que mesmo você espera que o telefone toque, né?
E não tem a imprensa, que a gente tem muito cuidado e muito carinho pela imprensa, mas ela fustiga às vezes, né? E se você não atende a imprensa, e ela te procura. Se você não atende, ela às vezes, dependendo do jornalista, tem jornalista conste e jornalista em qualquer atividade, e jornalista sacana. Então, dependendo do jornalista, ele pode prejudicar você, porque você não atendeu, ele começa a pichar você, pichar. Isso existe muito na nossa atividade, isso, quer dizer, mas tem os bons também. Mas até a maioria são bons, eu sou muito querido por eles e atendo sempre com muito cuidado e muita presteza. Agora, e até carinho. Agora, de madrugada não tem, né? Então de madrugada você está sozinho, é você com você mesmo, né? Você com os seus fluidos, com as suas consciência. Até tem uma coisa engraçada que me disseram uma vez, falando, fique sempre trabalhando de madrugada, porque a sua cabeça está mais alta dentro da sua casa, os outros estão dormindo, as cabecinhas estão todas mais baixas que você, e a sua cabeça está mais alta, ela capta melhor as coisas, essas invenções as pessoas querem interpretar tudo de uma maneira mágica e não é bem assim. Mas a madrugada tem essa delícia que é a solidão, entrega total. Então a hora melhor para trabalhar é mesmo de madrugada. E tem o Abu, que escreve no e-mail sempre alguma coisa, ele também é o homem da madrugada, escreve um recado para mim bonito. O Abu é um gênio, né? Mas seja com inteligência, mas você vive. Você pode até passar perrengues, mas você vive. E aí, com ele, há pouco tempo conversando assim com ele, eu aprendi daquela história de que, ó, tudo tem... Tem vídeo, tem o áudio. Ok, Tom, pode soltar. Qual é a melhor ideia que a observação do comportamento humano lhe deu para escrever? Nossa, melhor ideia? Não sei dizer. Mas eu acho que a observação do comportamento humano é tudo, né, para escrever. Porque tudo que você escreve é sobre o humano. O humano, eu digo assim, a humanidade, né? Não existe outro assunto, né? Então, por exemplo, pode ser uma fábula com bichinhos. O coelho, a tartaruga. Mas tá falando de quem? Do humano. São antropomorfizados, né? Tem aquele conto famoso, aquela parábola famosa do Machado de Assis, que tem uma agulha, uma linha, um carretel e tal. Tudo bem, são objetos. Mas na verdade eles também estão antropoformizados, né? Está falando, a agulha está representando ou uma pessoa, ou um sentimento humano, a linha está representando também outro. Então não existe outro assunto do que o humano, né? Então o comportamento humano é a raiz de toda a arte. Nas cavernas, sei lá, o homem primitivo, antes de sair para caçar, ele pintava o bisão na caverna para contar uma história mágica que ia ajudá-lo a caçar o bisão de verdade. Então ele estava mexendo com essa magia de contar histórias, né? Quando o homem sentava em volta da fogueira, ficava contando histórias na tribo, a mesma coisa. Era para quê? Para dar força, para conseguir vencer a outra tribo, para dar ensinamentos e tal. Mas sempre baseado no quê? Na humanidade, né? Nos nossos sentimentos, nos nossos questionamentos, nas nossas necessidades, nos nossos sonhos. Então, assim, não existe outro tema que não o comportamento humano, né? Ele é tudo para todo artista, não só o escritor, mas para todo artista, né? Ok, emendando um pouco nessa pergunta, tem alguma observação que você já fez de algum aspecto, alguém que você conheceu, de cidades, alguma coisa que te inspirou, inclusive, o comportamento, agora não o comportamento humano, mas o comportamento humano numa figura, numa expressão de uma figura? Sim, entendi, interessante. Já aconteceu, sim. Por exemplo, a peça que eu comentei há um tempinho atrás, né, que eu estava falando, É o Fim do Mundo, tem uma leve inspiração de comportamentos da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais e tal. Só que é claro que eu peguei esses comportamentos e levei para um extremo de humor, de agressividade e tal. Então aí teve um pouco, eu bebi um pouco em pessoas da minha família, né, pessoas próximas e tal. Me inspirei nelas. E tem um conto que eu escrevi, que
se chama Júlia Ferraz, que é um conto de uma mulher que ela tem síndrome do pânico, ela não sai de casa e tal. E foi muito inspirado numa tia minha, que durante muitos anos teve problemas para sair de casa, ela ficava fechada dentro do apartamento, não saía. E ela tinha comportamentos assim obsessivos e tal, coisas muito esquisitas. Então eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que eu e meu irmão fomos ao apartamento dela, ela ofereceu banana. Vocês querem banana? E eu era muito comilão, né? Eu comia de tudo, adorava comer pão, adorava comer de tudo. E ela ofereceu banana, eu falei, claro, quero. Aí ela pegou o cacho de banana e lavou com bucha, esfregou muito bem a banana. E só então descascou e nos deu a banana. E eu achei aquilo muito esquisito, né? Aquela preocupação tão grande com a limpeza, né? E aí a coisa ia além. O sofá, cadeira, poltrona, tudo dentro do plástico. Isso já tinha sido comprado há muito tempo, mas permanecia dentro do plástico para não sujar. E aí parece que é mentira, mas não é mentira. A televisão, dentro da caixa de papelão, cortado com estilete, só a tela. Por quê? Porque aí a televisão ficando dentro da caixa de papelão, conservava, não sujava, entendeu? Então era incrível, assim, a casa dela era um negócio muito esquisito para mim. Porque a televisão dentro da caixa, os móveis todos empacotados, né? Quando ia comer uma fruta, uma banana, tinha que lavar a banana com bucha antes de descascar. Então é uma figura que me marcou muito. E aí depois eu escrevi um conto que foi realmente inspirado. Não é biográfico, não conta a história dela, mas é uma personagem que tem comportamentos muito semelhantes. E aí eu misturei com outras coisas, eu misturei com loucuras minhas. Porque a história dessa mulher do conto é assim, ela vive trancada em casa, porque ela tem fobia, não consegue sair e tal de casa, só tem um gato, vive com o gato. E aí vai estrear uma novela de televisão nova, uma nova novela, e a única companhia dela é a televisão. Ela adora ver televisão. Adora os atores, as atrizes e tal. E quando tem a propaganda da novela, a atriz principal é um lançamento da emissora. Estrela que estão lançando, que se chama Júlia Ferraz. E quando ela vê a Júlia Ferraz, é a cara dela. É ela. E aí ela pira, porque ela fala, mas meu Deus, então eu tenho uma irmã gêmea que eu não conheci, que foi separada na infância, que é uma história de novela, né? E ela entra numa loucura para conhecer essa mulher que é sósia dela. Isso não tem nada a ver com a história dessa tia. Aí já é loucura minha. Porque eu tenho uma obsessão com esse tipo de história de sósia, o outro, por alguma questão minha, de busca de identidade, sei lá. Então eu misturei coisas dessa figura, né, da minha família, com coisas minhas, né. Bom, e aí a história é essa, que ela sai, depois de muito tempo, ela sai, morrendo de medo, ela sai do apartamento para ir até a emissora de televisão, ver essa sósia, conversar com essa sósia, descobrir quem é. Quando ela está saindo do apartamento, ela quase é atropelada por um caminhão. Ela leva um susto, mas ela consegue, e aí ela vai e acaba chegando à casa porque ela é confundida com a atriz. Acham que ela é essa atriz quando ela chega na televisão e começa a ser tratada como estrela. E aí o motorista leva ela até a casa da atriz, a atriz não está, acham que ela é a própria. O marido chega, que é um marido lindo de comercial de margarina, uma filha linda, começa a tratá-la com o maior carinho, não sei o quê, e ela começa a gostar da coisa. Ela fala, então eu vou ficar aqui. Ela toma um banho de espuma e ela meio que se transforma na atriz. Só que aí a verdadeira chega. Quando a verdadeira chega, que as duas se encontram, ela tem um choque, sai correndo da casa da atriz. Quando ela vai atravessar a rua, ela é pega por um caminhão. Quando, digamos, a câmera abre, no conto não tem câmera, mas quando, digamos, a cena se abre, ela, na verdade, está na frente do apartamento dela. Então, tudo que ela conseguiu foi descer, sair, depois de muito tempo, e foi atropelada. Tudo aquilo se passou só na cabeça dela no momento, naquele instante antes da morte. Né? Esse é o conto. E é um conto que foi inspirado numa pessoa, né, que existe. Só pra gente terminar, o que é a felicidade para você? Eu vejo que você é uma pessoa, além do virginiano, daquela coisa totalmente organizada, e que você passa pra gente essa felicidade. Mas confirma pra mim, o Carlos Lombardi hoje é feliz? A maior parte do tempo, não 100% do tempo.
Eu também enfrento coisas que são ruins. Eu enfrento limites que me são impostos por outros que eu odeio, mas que tenho que me submeter. Acho que a televisão como um todo já foi um lugar mais feliz. Então eu sinto, esta parte me faz falta. O resto eu sou uma pessoa bastante feliz. E felicidade para mim é cozinhar um macarrãozinho ali e servir para Cris, para o Renato e para o Ricardo. E para o Bilu. A hora inteira, o sol na pele inteira quente, quieto sol. A tarde inteira o riso lá de dentro vem. A vida inteira, sem corpo aberto a cada instante. Amar inteira, deixar o amor cair como um abraço. Me dar inteira, entrar pela menina nos teus olhos, ver inteira, ser inteira, ver inteira, inteira, ser inteira.